Então, vamos começar essa maquiagem utilizando essa aguinha micelar da L'Oréal Paris. Vamos aplicar ela no algodãozinho e disco e vamos fazer a limpeza de toda a pele dela sem deixar nenhuma sujeirinha. Depois vamos aplicar esse hidratante que é da Nivea, o Soft, com um pincelzinho Dual Fiber e vamos fazendo a aplicação em todo o rostinho dela para deixar bem hidratado. Principalmente porque o rosto dela é bem seco, então precisa de muita hidratação antes de receber a base. Vou utilizar esse negocinho de hidratante aí da Bruna Tavares, que eu não sei o nome, gente. Eu sei que ele é BT Marmord, uma coisa assim. Eu nunca sei dizer, pronunciar bem certinho o nome dele. Mas ele é maravilhoso e deixa a pele suave. Então, pra pele dela ficou incrivelmente ótima. Porque é muito sequinha, então deu uma hidratadinha um pouco mais. Vou deixar secar, vou vir com um lequezinho e deixar secar naturalmente para deixar que todo esse produto adere à pele. Depois eu vou vir com essas duas basezinhas aí, que é a número 5 da Mary Kay e a NC20 da MAC. E vou fazendo a aplicação no rosto dela. E com essa esponjinha aí, que é da Real Techniques, eu vou fazendo o acabamento da pele. Primeiro eu aplico com o pincelzinho língua de gato, para assim ir mais produto na pele. E depois eu venho com a esponjinha e vou dando acabamento. Vou dando batidinha com a mão bem suave, sabe? Sempre a mão suave para que não haja problema de machucar a pessoa, de machucar tua cliente. Também, às vezes, porque quando tu vai com a mão muito pesada, faz com que o produto não fique tão bonito. Então, sempre como eu falo, mão levinha. Aplica tudo com a mão levinha. A base também. Vai aplicando na região do olho, em tudo ali com a mão bem levinha. Principalmente na boca, no cantinho do nariz, ali perto dos olhos. Sempre com a mão levinha. Vou vir com esse corretivo aí da MAC, que é o NC40. Ele é bem clarinho assim. E vou fazendo a iluminação do rosto dela. Vou aplicando num formato de triângulo invertido. Vou aplicar no nariz, no arco do cupido, no queixo e na testa, para fazer a iluminação do rosto. Depois vou voltar com a esponjinha novamente e vou dando acabamento. Vou vir dando batidinhas para suavizar todo esse corretivo, para deixar essa área bem iluminada, porém bem esfumado esse corretivo, sem nenhuma marcação, que é sempre o ideal. Aplica o corretivo, volta com a esponjinha ou com o pincel, dá acabamento nesse corretivo para ele ficar bonito e harmonioso na pele. Então, dá acabamento com a esponjinha. Vou vir com esse pó da Laura Mercier e vou fazendo a aplicação com a própria esponjinha mesmo, depositando, gente, com a mão levinha também, porque se tu depositar com a esponjinha molhada, com a mão muito pesada, ela pode aderir muito na pele. Então, vem com a esponjinha com a mão bem levinha e passa em toda a parte onde a gente iluminou e passou corretivo, para selar bem esse corretivo. Vou voltar com o pincel depois, só para tirar o excesso de pó que a gente deixou um pouco no rosto, para aderir bem a pele, selar super bem esse corretivo. E agora eu vou vir com o contorno da Hoola ou Rola, não sei como é que se chama, que é da Benefit, e vou fazendo o contorno bem no ossinho da maçã do rosto dela ali, ó. Vou fazendo o contorno. Vou depositar esfumando com a mão levinha, como se estivesse esfumando um olho. Eu sempre tenho como base o esfumado como se estivesse esfumando um olho de alguma pessoa. Então, vem depositando, esfumando com a mão levinha. Mão levinha. Eu sei que esses dias teve uma cliente que me falou sobre eu falar muito mão levinha. Mas é que, gente, eu preciso frisar pra vocês que tem que ser a mão super levinha. Que senão vocês carregam muito na mão e isso acaba prejudicando o trabalho de vocês e acaba deixando feio. Então, eu vou fazendo todo o contorninho ali do rosto dela. Agora eu vou aplicar ali como se fosse um blushzinho mesmo, só para dar uma coradinha. Como ela é ruiva, ficou tão bonito esse tom assim, tão bonito na pele dela, assim. Eu não sei vocês, mas eu curti muito e ela também. Eu vou vir fazendo o contorno do nariz dela com o mesmo contorno, que é o Rola ou Rula. E vou fazendo a aplicação com esse pincelzinho aí, que eu juro que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês o número, que tem muitas pessoas me pedindo e eu nunca me lembro do número desse pincel.
Aí eu juro que eu vou deixar aqui pra vocês verem qual é o númerozinho desse pincel, que é maravilhoso pra fazer do contorno no nariz, tá bom? E é super fácil fazer contorno no nariz, tá? Eu prefiro a seco do que a molhado. Eu vou vir com esse iluminador aí, que é da Ana Paula Marçal, o Golden, se eu não me engano. Eu vou fazendo a aplicação ali acima da maçãzinha do rosto dela, para iluminar a região. E vou aplicando do outro lado na mesma maneira, aplicando acima da maçãzinha do rosto ali. Vou aplicar no nariz, na pontinha do nariz, no arco do cupido, que é bem aqui na voltinha da boca, no queixo e no topinho da testa ali, só para dar uma iluminada maior. Esse iluminador é divo, gente. Vocês não têm noção da qualidade que tem esse iluminador, porque ele ilumina super bem, ele deixa tão bonito, um visto tão bonito na pele. E vale muito a pena, gente. Vocês não têm noção. Vou vir com essa bruminha aí finalizadora, que é da Fina Severina. Vou deixar secar para hidratar bem a pele, dar um aspecto mais natural, mais hidratado na pele. Vou vir de novo com o pozinho da Laura Mercier. Vou aplicar ali abaixo dos olhos ali, só para dar uma caminha ali para receber as sombras que a gente vai utilizar. A paleta que eu vou usar hoje é essa aqui da Naked, a Hatch. Vou utilizar esse tomzinho que eu mostrei para vocês aí, ó, que é esse tomzinho meio terra, assim, meio terroso. Vou aplicar então no cantinho externo do olho dela ali, ó, e vou levando, esfumando até mais ou menos metade do olho. Vou esfumando com a mão levinha, como sempre. Precisa frisar para vocês, mão levinha. Da mesma maneira do outro lado, deposita no cantinho externo e depois vai levando para o cantinho interno, ou mais ou menos até metade do olho, esfumando com a mão levinha para deixar melhor acabamento na pele, melhor acabamento, quer dizer, na pele não, no olho, para deixar ele sem marcação e super, super bem esfumado esse olho, porque era esse acabamento que eu queria fazer. E eu escolhi esses tons assim, mais focado por causa que o tom o cabelo dela é ruivo, o tom dela é ruivo, assim. Então, acho que combinou muito com o cabelo dela e combinou muito com o tom de pele. E tudo, combinou com ela essa maquiagem. Então, eu vou aplicar esse tomzinho de marronzinho mais escurinho aí que eu mostrei pra vocês. Vou aplicar só no cantinho externo, só pra dar uma profundidade um pouquinho maior nessa região ali, ó. E deixar aquela região um pouquinho mais escurecidinha que é a parte interna. Então, eu vou depositar primeiro e depois eu vou vindo dando acabamento e esfumando com um pincelzinho que não tenha nenhum produto. Que seja sem produto, só para dar acabamento mesmo. Deposita e vai esfumando com a mão super levinha. Vou fazer o mesmo lado da mesma maneira. Depositar no cantinho externo, levando, esfumando, levando um pouquinho até mais ou menos o côncavo, esfuma, depois volta com o pincelzinho sem nenhum produto, esfuma novamente para deixar o acabamento melhor e mais bonito. Então, primeiro deposita, depois esfuma em movimentos circulares e vai e vem também ao mesmo tempo, o que quer dizer que você vai deixar um acabamento mais preciso e mais bonito. Esfumado leva tempo, requer muito trabalho e muito tempo. Não pensem vocês que é só passar ali a sombrinha e deu, tá pronto. Não, gente, esfumar leva um tempão. Então, você precisa ter paciência de esfumar, perceber se tá bonito, perceber se tem algum excesso de maquiagem, alguma coisa. Vamos voltar com esse tomzinho de marrom aí, que é um tomzinho mais escurinho que tem na paletinha. E vamos depositar no cantinho, novamente no cantinho externo. Aí, para dar uma profundidade um pouquinho maior, para dar tipo um detalhezinho como se fosse um preto, porém no marrom. Como eu não queria aplicar preto, eu queria que fosse só nesses tonzinhos de tons quentes assim, porém sem muita marcação, como seria se eu tivesse aplicado preto, e achei que combinou muito bem esse tom. Vou vir com esse tomzinho aí, ó, de rosinha que tem na paletinha. Vou depositar no cantinho interno até mais ou menos metade do olho. Deposita e vai levando com a mão levinha novamente. Deposita e leva com batidinhas. Nunca arrasta o produto, sempre dá acabamento com batidinhas.
Agora eu vou vir com esse glitterzinho aí, que é o 05 da Toque de Natureza, que ele tem um fundo dourado. E eu achei que combinou esse tom de dourado com essa maquiagem. Então a gente vem dando batidinha e depositando esse glitter em todo o olho para que ele fique bonito. Eu coloquei sem cola, porque eu queria que ele ficasse mais solto. Mas, como é que diz assim, sem ordem ali no olho. Então eu achei que ficou incrível dessa maneira. Vou vir com esse tomzinho um pouquinho mais clarinho da paletinha, que é o primeiro que tem. E vou aplicar como iluminador abaixo da sobrancelha. E também eu vou aplicar ele bem no cantinho externo ali, no cantinho lacrimal. Só para dar um pontinho de luz a mais nessa maquiagem, que eu achei que ficou incrível dessa maneira. Porque eu acho que o ponto de luz, ele deixa a maquiagem sempre mais bonita. Embora você vá fazer um olho pretão ou qualquer outra coisa que seja um olho mais escuro, sempre um pontinho de luz deixa a maquiagem muito mais delicada, muito mais bonita. Então eu frisei em fazer isso. Vou vir com o delineador da Inglot, com o meu pincelzinho de sempre, que quem acompanha o canalzinho aqui já sabe que eu uso esse pincelzinho que é maravilhoso, que é da Rinodê, que era de um delineador que veio da Rinodê. Vou fazer um delineado rente aos cílios mesmo, fininho, não precisa ser tão grosso assim. Eu só vou aplicar um delineado só para ter como base nos cílios postiços que a gente vai colocar. Então eu vou fazer um delineado levezinho, rente à raiz dos cílios. Eu vou vir fazendo a parte da sobrancelha dela. Eu vou utilizar essa paletinha aí, que é da Morphe, 3502. Como a sobrancelha dela, tipo, tem os pelinhos meio ruivos e o tom do cabelo dela, o tom da base do cabelo dela é ruivo. Eu precisei misturar dois tonzinhos para chegar a um tom de ruivo. Não que chegasse no tom preciso do cabelo dela, mas que chegasse num tom de ruivo que não ficasse muito chamativo a sobrancelha. E eu achei que esse tom aí ficou incrível para a sobrancelha dela, deixou bem bonita. Então eu acho que super combinou. Até também acho que ficou meio parecido com a raiz do cabelo dela, porque eram dois tonzinhos de marrom terroso, sabe? Então, como a base do cabelo dela é meio marrom terroso, assim, é meio laranjinha terroso, eu acho que essas duas sombras ficaram incrivelmente para completar a sobrancelha dela e para completar essa maquiagem, né? Que uma sobrancelha bem feita sempre dá um tchan na maquiagem, sempre deixa a maquiagem mais bonita e mais elegante. Vamos vir com esses cíliozinhos aí, que é do AliExpress. E vamos aplicar nos cílios ali, colando com a colinha da Kiss New York. Depois eu vou vir com um pincelzinho de pó e vou varrer todo o excesso de pó que a gente deixou ali embaixo. Vou vir com aquele tonzinho de marronzinho que a gente fez na parte de cima do olho dela e vou fazendo a parte de baixo, depositando com a mão bem levinha e esfumando, unindo com a parte da parte de cima do esfumado dela, para ficar um esfumado mais profissional. Então sempre lembra disso. Passa na parte de baixo e une com a parte de cima para ficar um esfumado mais profissional e mais bonito. Vou vir de novo com aquele brilhozinho da Toque Natureza e vou aplicar bem no cantinho ali, ó, para dar só um destaquezinho naquela partezinha ali, para ficar bonito. Vou vir com esse rímel que é da Benefit, eu acho que é Real, não sei, Real, acho que é o nome dele. É maravilhoso, gente, esse rímel da Benefit. Vocês não têm noção, eu amei, tô amando. Ele aplica super fácil, ele deixa os cílios muito volumoso. Então, vou aplicar para unir os cílios dela com os cílios postiços e para aplicar nos cílios de baixo ali, só para dar um pouquinho de volume. Ela deu um pouquinho aqui uma lacrimejada, porque ela não é acostumada a se maquiar, então ela deu um pouquinho de lacrimejada, mas ficou bem bonita essa maquiagem, ficou incrível, achei que ficou lindo nela. E eu e ela escolhemos esse tom de batom aí, que é da Tracta, que eu vou deixar aqui também no box de informações pra vocês o nome desse batom. Que ele é um tom de marrom com uva, assim, muito, muito escuro. Eu acho que ficou bem com esse tom de olho que a gente tentou fazer nela. E com esse tom de maquiagem, tipo, com tudo. Combinou com o cabelo dela, combinou com ela esse tom de batom. E ela também falou que é super um tom de batom que ela usa. Então, acho que ficou perfeito pra ela esse tom de batom. E acho que você vai conseguir reproduzir super fácil essa maquiagem. Você não precisa ser ruiva pra reproduzir essa maquiagem, tá?
Eu acho que esse batom ele combina com qualquer tom de pele. E acho que ele combinaria com o meu tom de pele, que também é um pouquinho mais moreninha. Com qualquer tom de pele ele vai combinar. Então você pode reproduzir essa maquiagem aí. Então se você gostar dela, você deixa aqui no box de informações. Quer dizer, você deixa aqui nos comentários a tua opinião, se você gostou dessa maquiagem, se preferia algum outro modelo, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Depois que eu fizer isso aí, passar o batom, eu vou vir de novo com o fixador da Fina Severina e com o iluminador da Ana Paula. Eu vou fazendo a aplicação no rosto dela ali novamente, só porque na hora que a gente tirou um pouquinho do pó, saiu um pouquinho. Então, meninas, esse foi o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa um gostei. Se for nova por aqui, te inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa maquiagem, o que você achou de todo esse procedimento. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais e deixa logo o teu gostei. Tchauzinho!